Eu sou o Vinícius, falo aqui da Fundação Angélica Goulart, que esse ano faz 35 anos. Eu hoje estou como presidente da Fundação. Cheguei aqui na Fundação na década de 90 e pude acompanhar desde o começo dessa história. Fui aluno dos projetos e depois comecei a trabalhar dentro dos quadros da Fundação e hoje estou como presidente. Quais os trabalhos desenvolvidos pela Fundação inicialmente? A Fundação chega aqui em Pedras de Guaratiba em 1989. Somos fundados e instituídos pela Xuxa Meneghel, que traz a Angélica Goulart, que era uma assistente social, para poder desenvolver esse projeto aqui na comunidade de Pedras de Guaratiba. A Fundação chega numa época em que estavam se discutindo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição de 1988, e assim, né, começa o seu trabalho muito direcionado aos direitos da criança e do adolescente, atendendo as famílias mais pobres aqui da região, num trabalho muito voltado para as crianças da primeiríssima e primeira infância. E com o passar dos anos, essas crianças vão se tornando adolescentes e jovens e os projetos da Fundação passam a ser desenvolvidos para atender esse público e essa comunidade que ao longo desses 35 anos foram mudando as suas demandas e as suas necessidades. Eu chego na Fundação quando a Fundação vai fazer 10 anos, né, em 1999, e aí a Fundação já está trabalhando com o público de adolescentes e jovens. Eu cheguei aqui para fazer um projeto de qualificação profissional na área de gastronomia e nunca mais saí daqui. Foi através desse projeto que eu consegui o meu primeiro emprego. E a Fundação, na época e até hoje, tem um trabalho de apoio, de formação continuada, né, desses jovens que passam pela Fundação, e comigo não foi diferente. Eu tive todo um apoio para a minha formação, seja na minha graduação e na minha pós-graduação, e fui assumindo alguns lugares na administração da Fundação, nesses 35 anos, né? Como começou o trabalho da Fundação Angélica Goulart? Foram diversas atividades e projetos que aconteceram. Quando a gente começa o trabalho, a gente tem um trabalho de base comunitária, e a Angélica Goulart, que é uma mulher muito potente, vai levar o trabalho da Fundação para poder incidir em várias redes, e aí, junto com a Xuxa, com a imagem potente que a Xuxa tem, a Fundação passa a ter alguns lugares de liderança em várias redes nacionais e internacionais no trabalho de garantia de direitos de criança e adolescente. Então a Fundação passa a fazer parte da Rede Nacional da Primeira Infância, da Rede Não Bate Eduque. A Fundação começa a desenvolver metodologias na área de participação infantil, foi premiada com isso, foi reconhecida com isso, desenvolveu projetos nessa área de abrangência nacional. A gente pode destacar o trabalho da Fundação na Rio+20, onde nós desenvolvemos o projeto Mais Criança, onde foi um projeto de participação nacional e que gerou um documento de todas as crianças, né, que é a Carta das Crianças para a Terra, que foi um documento lido como um produto da Rio+20. Isso foi uma vitória muito grande da Fundação, da Angélica, da Xuxa e de todas as redes que a gente trabalha, que a Fundação atuava nesse momento. A gente está falando de 2012, foi um ano muito simbólico. No ano de 2014, quando a Fundação, sendo Secretaria Executiva da Rede Não Bate Eduque, a Fundação aprova, né, junto à rede e à sociedade civil e muitas outras instituições,
a Lei Menino Bernardo, né, que é um marco também da história da Fundação, no ano de 2014. E, paralelo a isso, a Fundação sempre seguiu desenvolvendo os seus projetos nessa sede aqui, né, que fica em Pedra de Guaratiba, e esses projetos foram reconhecidos. Muitas dessas metodologias foram publicadas, sistematizadas e aplicadas em várias outras instituições parceiras da Fundação. Como foi a transição da Fundação Xuxa Meneghel para Angélica Goulart? E quando chega o ano de 2017, a Fundação começa a viver uma transição. A gente já tinha passado pela saída da Angélica, né, que sai do cargo de direção da Fundação para assumir uma secretaria em Brasília, e anos depois a decisão da Xuxa de não ficar mais à frente do trabalho como responsável legal, e o grupo de pessoas que sempre trabalhou na Fundação por muitos anos faz uma proposta de continuidade desse trabalho, e a Xuxa, de prontidão, aceita esse projeto que foi apresentado, e a gente, junto com redes e tantas outras instituições, apresenta junto à Promotoria de Justiça de Fundações essa proposta, que é aprovada, e a partir de 2018 a Fundação passa a ter uma gestão de ex-alunos, né? A gente tem aqui eu, o Alfredo, a Elaine, a Bárbara e tantos outros ex-alunos, e alguns remanescentes de coordenação, né, de equipe técnica da Fundação Xuxa Meneghel, junto com uma autorização dos filhos da Angélica e, obviamente, de toda a comunidade institucional e da comunidade local. A gente faz a homenagem à Angélica Goulart, e a Xuxa tem essa proposta da transição do nome da Fundação, de Fundação Xuxa Meneghel para a Fundação Angélica Goulart. Essa decisão da Xuxa, né, de sair desse lugar de responsável legal e do nome dela, da instituição, e a gente trata isso dentro do cenário comunitário, regional e nacional, no sentido da gente trazer todo esse memorial da Xuxa, toda essa gratidão da Xuxa, que segue com a gente dentro das parcerias e dos objetivos da Fundação. É uma chancela muito forte para o nosso trabalho. E, por um outro lado, essa proposta de homenagem à Angélica Goulart, que é o coração da Fundação, que é a essência desse projeto. Então, assim, também é uma felicidade para a Fundação e para toda essa comunidade que o nome da Fundação passe a ser Angélica Goulart, que é uma assistente social. A Fundação é uma instituição de assistência. Como é o trabalho da Fundação hoje? A Fundação passa, então, a ter um foco total na comunidade. Então a gente volta àquela fundação de 1989, de 1990, que é a gente poder estudar, né, quais são as problemáticas dessa Pedra de Guaratiba, né, um lugar que praticamente tem aí 3 ou 4 vezes mais uma população de quando a Fundação chegou aqui em 1989. Os problemas passam a ser outros, a necessidade do público que aqui está, né, é outra, e a gente então começa a fazer várias pesquisas, né? Então a gente desenvolve uma pesquisa no campo de violência doméstica, e a gente é surpreendido quando vê que, dentre os casos notificados no estado do Rio de Janeiro, Pedra de Guaratiba está no 3º lugar entre os casos mais notificados de violência. E aí, por uma surpresa ainda maior, Campo Grande está em 1º lugar e Santa Cruz em 2º. Isso fez com que muitas instituições justificassem seus investimentos em projetos aqui nessa área, e o que trouxe para a Fundação também uma parceria de médio e longo prazo para a gente poder trabalhar nessa área de prevenção de violência doméstica. A gente faz um trabalho de pesquisa com juventude, né, coordenado pelo Fred Barcelos, para a gente também poder direcionar o trabalho de juventude, que a história mesmo, né, traz para a gente uma convicção de que o investimento no trabalho com juventude que foi feito no passado, onde a gente tem um grupo de jovens assumindo a Fundação, a gente entende que o trabalho de desenvolvimento institucional agora, né,
para o futuro é a gente investir no jovem. O primeiro projeto que a Fundação Angélica Goulart decide fazer é o projeto A Cor da Pedra, que é um projeto que vem para fazer essa pesquisa de quais são as demandas dos jovens, né? O que o jovem de hoje quer e o que a Fundação deve investir de formação desses jovens, né? Entendendo quais são as habilidades e competências deles, projeto de vida deles, para que esses jovens possam assumir os lugares de trabalho aqui da Fundação, possam pensar os projetos que serão desenvolvidos aqui na Fundação e que eles possam se formar para, no futuro, ter uma história como foi essa história que a gente tem hoje aí de Vinícius, Fred, Elaine, Bárbara e tantos outros, né, que hoje vêm assumir esse trabalho da Fundação para que esses jovens possam se preparar para a continuidade desse projeto de Fundação Angélica Goulart em cima de um pensamento, de um planejamento estratégico para o futuro. Do que já foi pensado, né, dentre todas essas pesquisas que nós já desenvolvemos e nesse laboratório de projetos que foram desenvolvidos nos últimos 7 anos, com uma pandemia no meio, né, a Fundação hoje ela trabalha pelos ciclos de vida, então nós temos projetos para crianças e adolescentes com foco na prevenção de violência e na participação de crianças e adolescentes, no trabalho com juventude, um trabalho muito potente de produção cultural e de geração de trabalho e renda, né, de qualificação profissional, e no ciclo de vida adulta. A gente hoje tem uma convicção de trabalhar com as mulheres, principalmente a gente está falando das mulheres, mães das crianças e adolescentes e jovens dos projetos da Fundação. Isso veio muito de uma experiência que a gente viveu na pandemia, e aí nós atendemos a quase 3.000 famílias dessa comunidade aqui de Guaratiba, e aí a gente fez um trabalho para entender como são essas famílias, e a gente chegou ao número aproximado de 300 famílias, das quais 70% dessas famílias são famílias monoparentais, onde a gente só tem a mulher em casa, não tem a figura do homem, do pai, e são famílias que vivem dos benefícios do governo e que têm de 3 ou mais crianças em casa, né? Criança, adolescente ou jovem. E essas famílias hoje são as famílias prioritárias para os atendimentos dos projetos que a gente tem na Fundação. E essas mulheres dessas famílias é o que hoje a gente está focando para desenvolver projetos para que essas mulheres possam ter atendimento de autocuidado, de saúde mental, de qualificação profissional, de geração de trabalho e renda, porque a gente entende que é dessa forma, né, dessas mulheres criando uma rede de atendimento entre elas, podendo voltar para fazer um trabalho de aumento de escolaridade, para poder se qualificar profissionalmente, para poder gerar uma renda, né, seja empreendendo ou conseguindo um emprego, que elas podem sair desse lugar, né, de vulnerabilidade, de pobreza, ter acesso a direitos e poder vir a se emancipar, a gente poder ter aí uma promoção dessa família como um todo, para que elas saiam desse estágio, né, de pobreza, de geração de violência, de não ter renda, para famílias que possam, de fato, viver uma vida de qualidade, que é a que a gente quer para todo mundo, com acesso a direitos, acesso à renda, acesso ao trabalho, acesso à saúde, acesso à educação. Então, hoje, a Fundação trabalha nessa perspectiva, né, do plano de promoção familiar, atendendo a todos os ciclos da família, para que essas famílias possam se desenvolver e sair desse lugar que elas chegam aqui na Fundação sem ter acesso a esses direitos, a essa renda. Qual o objetivo da Fundação hoje? Então, hoje, o principal propósito da Fundação é que a gente possa atender, dentro de um período, né, de médio prazo, a essas 300 famílias e que elas possam se desenvolver nessa perspectiva que eu trouxe da criança e adolescente, os projetos que a gente tem desenvolvido para esse ciclo de vida, para a juventude e para a vida adulta, no foco do trabalho com mulher. Então, a Fundação hoje é uma fundação de atendimento comunitário que procura entender
quais são as necessidades dessa comunidade, procura entender dentro da ótica da criança e do adolescente, do jovem e da mulher, e em parceria com outras instituições da região, né? Escola, saúde, cultura, as outras ONGs do território, que a gente busque projetos e soluções para poder atender a essas demandas que vêm dessa comunidade, desses ciclos de vida e atendimento que a gente se propõe, para que a gente possa mudar a realidade de vida dessa comunidade, fazendo um pouquinho que nos cabe, entendendo que esse legado de formação técnica e profissional e de vida que a Fundação Xuxa trouxe para todo mundo que está aqui, né? Nós somos frutos da Fundação Xuxa Meneghel, e todo esse legado que a Xuxa e a Angélica deixou para a gente, todo esse patrimônio, a Fundação Angélica Goulart talvez seja uma das ONGs mais bem equipadas aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um lugar lindo, maravilhoso e mágico, que a gente quer que as pessoas se aproximem da gente para que a gente possa manter o funcionamento dessa fundação, manter esse lugar funcionando, todo esse patrimônio aqui em dia, né? Não só dentro das suas necessidades formais, que uma fundação demanda, né? Que é muito difícil, mas também do nosso patrimônio, da manutenção. Nós temos aqui 3 casas, 2 prédios e um quintal imenso para dar conta. Não é fácil e a gente precisa dos parceiros esse, a comunidade, as outras ONGs, as empresas, as parcerias governamentais, que não olham para a Zona Oeste, não olham para instituições como essa. E a gente agora pode dizer que a favela que mais cresceu no estado do Rio de Janeiro é a favela do Piraquê. Isso está aí publicado. A prefeitura publicou agora, dentro do Índice de Progressão Social, Pedra de Guaratiba, dos 158 bairros do município do Rio de Janeiro, está na posição 151, né? Então, assim, nós estamos entre os 10 piores bairros do município do Rio de Janeiro, principalmente no quesito de oportunidade, formação e qualificação profissional para os nossos jovens, né? Uma luta da Angélica foi essa, assim, né? Provar de que não tem aqui espaços para os nossos jovens se qualificar. Então, fruto disso, a gente hoje ter aqui o Colégio Hebe Camargo, né? Foi uma luta da Angélica, da Fundação e da Xuxa para que nós tivéssemos uma escola técnica, né? Para os nossos jovens, mas infelizmente as oportunidades são muito poucas. E esses estudos que estão publicados aí, né, por órgãos como a Prefeitura e como outros institutos, traz um olhar, né, para as empresas, os institutos e fundações que financiam projetos no terceiro setor, para o governo, para a sociedade civil, que olhem para as instituições da Zona Oeste para que possam financiar os bons projetos que muitas das instituições por aqui têm, né? A Fundação é uma instituição séria, transparente, 35 anos dentro de uma legalidade, tudo publicado no nosso site, com a aprovação do Ministério Público e a nossa auditoria, que é ordinária, que nós somos obrigados a fazer, com todos os títulos nas esferas municipais, estaduais e federais, com título de beneficência, né, que é o SEBAS, que é a maior certificação que uma instituição dentro do terceiro setor pode ter. Quais os maiores desafios da Fundação nos dias atuais? Mesmo com tudo isso, com uma dificuldade imensa de conseguir parceria, conseguir financiamento, para a gente poder se manter. A Fundação hoje se mantém porque tem uma chancela do trabalho de criança e adolescente. E hoje a gente tem uma agência internacional que olhou para isso e financia o nosso projeto com crianças e adolescentes. E outras parcerias que a Fundação tem hoje, que chega também pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas que ainda é muito pequena, né? Não é necessária para a gente poder desenvolver todo o potencial que a Fundação tem, muito menos para ser sustentável e a gente poder indicar que a Fundação, por exemplo, tem uma viabilidade econômica de 2, 3 anos. Não, a gente vive esse ano sem saber como vai ser o ano que vem, e eu penso que se mais pessoas olharem para esse trabalho
potente da Fundação. É possível que a Fundação venha a desenvolver mais projetos dentro do que a gente tem a capacidade de desenvolver, e que esses investimentos cheguem para que a gente possa manter a Fundação viva, pulsante, como sempre foi, com muita luta, muita resiliência de vários ciclos, né, de fundações, de pessoas que passaram por aqui, mantiveram e mantêm esse trabalho funcionando. Fica aqui o convite para vocês virem conhecer a Fundação. Para quem está muito longe, acesse a gente aí pelos canais que a gente tem, pelo nosso site, pelas redes sociais. E quem está perto, venha na Fundação, venha conhecer a Fundação, busque conhecer a Fundação e esse trabalho de várias gerações que hoje é tocado por ex-alunos que tem uma felicidade muito grande de poder viver desse trabalho, né? E a gente quer fazer um bom trabalho para poder preservar e que outras gerações tenham essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora.